E uma coisa que você falou, Emanuel, me enche de orgulho, porque você pegou logo no comecinho. Você falou assim, tem que quebrar a rotina do passarinho. É isso aí. Porque a criação é rotina. Então, ele está com a rotina de todo final de semana sair para disputa. Pelo simples fato de você já parar de sair um pouco, ele já vai começar a baixar o nível hormonal dele. Aí, quando você começa a dar menos luz para ele, então o período de luz diminui. Então, por exemplo, de repente, o pessoal que usa a iluminação artificial desliga a luz 2 horas antes do que está acostumado a ligar, já é um outro fator que vai fazer ele abaixar mais um pouco. E a grande questão, isolar ele da disputa, né? Criatórios grandes, aí eu vou dar uma dica para você, pessoal, que isso é importante. Se você tem muitos passarinhos no mesmo ambiente, você não tem como isolar, o macete para você fazer muda é você criar um choque. Você junta todos os bicudos, bota eles de cara, 2 palmos de distância, uma gaiola da outra, mais ou menos, e bota eles de cara, simulando um bando, porque na natureza o bicudo ele faz muda em bando. Eles são territorialistas na época da reprodução e formam um bando na época da muda. Então isso também vai quebrar a rotina dele. Você vai reparar que os bicudos mais quentes vão começar a disputar e vão ficar 2, 3 dias, 4 dias ainda cantando quente, mas depois eles esfriam e todos fazem muda junto. Então isso são... Mas deixa eu fazer uma observação disso que você falou. Isso funciona sim, a gente já fez várias vezes, mas tem um bicudo ou outro, ou às vezes faz isso com fêmeas também, que ficam tão estressados que eles adoecem. Isso. De um ou outro está muito perto e ele está ali o tempo inteiro sendo pressionado. Isso abaixa a imunidade da ave e muitas vezes ela começa com sintoma. E a gente já viu acontecer com fêmea, principalmente. Tem fêmea que para de comer porque tem uma outra uma de um lado, outra do outro, pressionando ela. E ela fica estressada ao máximo. E a ave... Doutora, e só dando um status aí, uma pausazinha nessa que a senhora está falando aí, como é que a gente vai identificar essa causa aí? Que o estresse da fêmea, a senhora falou aí que algumas param de comer, mas assim, tem outros sinais que ela mostram para a gente, esse estresse aí, que ela sentiu a outra fêmea? Ó, Emanuel, antes de você receber a resposta, eu vou fazer um elogio que feedback a gente tem que dar na hora. Você tá um craque nesse negócio, cara. Exatamente a pergunta que eu queria que você fizesse era essa aí. Rapaz do céu, como eu tô orgulhoso de você. Eu vou te contratar de vez aí. Agora pode responder, Lívia. Pode responder que essa pergunta foi espetacular. Então, é outra coisa que envolve a sensibilidade do... dificilmente uma pessoa que está lotado de passarinho, que não conhece suas fêmeas, não conhece seus machos, vai identificar isso. É muito difícil. Você identifica como? Aquela fêmea adora tal comida. Passou 2, 3 dias, ela mal tocou naquela comida. Ela está muito parada num puleiro só. Ela mal tocou na água, porque eles ficam num nível de estresse que eles não começam a ficar muito parados dentro da gaiola. É mudança de comportamento. Você tem uma fêmea quente que, de repente, ela está muito parada. Nenhuma ave fica muito parado normalmente. Cocô então, assim, entendendo só, o comportamento... Né? Cocô num lugar só. Cocô num lugar só, a comida ela quase não mexeu, quantidade de fezes que diminuiu. Muitas vezes a gente vê o bicho a ave até comendo. Mas você olha, pô, tem metade da quantidade de fezes no fundo da gaiola que teria para um final de um dia. Pô, tem alguma coisa errada. Ela comeu metade da comida. Aquela ave meio que hepática ali, paradona, né? Ela mudou o comportamento. O segredo é a observação sempre. Porque você conhecendo o comportamento dos seus animais, e aí tá outro puxão de orelha para os passarinheiros, é uma troca-troca de animal o tempo inteiro. Você não consegue nem desfrutar do potencial do animal que você adquiriu e nem consegue também cuidar dele bem cuidado. Por quê? Primeiro que a adaptação do animal na sua casa, na sua rotina, demanda tempo. Às vezes você vai colher frutos depois de uma temporada que uma fêmea está na sua casa, depois de uma temporada que o bicudo te conheceu. Então, assim, aí você conhece o comportamento.
tudo, esse conhecer o comportamento é muito, muito importante, porque você consegue ver tudo no início. O segredo é você ver as coisas começando. Não adianta depois que está no fundo da gaiola, com o peito seco, esquelético, e querer que aconteça um milagre. Ela está 3, 4 dias sem comer nesse estresse, ela de repente não tem nenhuma infecção, mas ela está tão debilitada que você de repente não consegue nem salvar aquele bicho. Então é muita sensibilidade. A gente que lida com animal, a gente tem que pensar que a gente tem que ter sensibilidade para as necessidades daquele animal. Se eu me predisponho a ter animais em casa, eu tenho que me forçar a ter tempo para eles. Não adianta eu querer ter um animal e ele vai fazer tudo sozinho. Eu vou largar a comida lá, ele vai comer e aí seja o que Deus quiser. Eu tenho que ter tempo para observar o comportamento. Manuel, esse ponto da fêmea, do macho, acontece igual, tá? O macho e a fêmea, isso acontece igual. Eu vou fazer um parêntese, porque eu acho que faz sentido, tá? Um dos motivos que eu sempre falo que eu detesto o manejo de capa e o manejo de capa motel é esse. Porque quando você tem o manejo de capa motel, por exemplo, você vê muito pouco o comportamento das fêmeas, principalmente. A maioria dos bicudeiros observa muito o comportamento do macho, mas não observa a fêmea. Se você não observa a fêmea durante a temporada de atividade dela, dificilmente você vai conseguir detectar alguma coisa diferente quando é temporada de muda, que elas ficam mais disparadas mesmo. Então, eu não gosto do manejo de capa por causa disso. A gente vê pouco o passarinho. Eu sei que às vezes é a única opção, para alguns passarinhos só dá certo no manejo da capa motel direto, mas é perigoso por conta disso.